Sábado, 3 de julho de 2021. Começa agora o nosso Band Empresarial. E vamos ter o prazer de estar aqui com Vanessa Bucão. Ela é nutricionista funcional e ortomolecular. Está fazendo um sucesso retumbante aqui em nossa Bahia. Ela é proprietária também do Health Institute e vai dizer como você trazer uma vida saudável, uma alimentação saudável, através de um modelo sistêmico de levar a sua vida. Pois é, gente, é agora, começa o nosso Band Empresarial. Bom dia, minha gente. Como disse, o nosso Band Empresarial vai estar falando com a mega empresária, multi-empresária. Eu vou até dar uma pescada aqui para poder falar sobre Vanessa Bucão. Ela é nutricionista funcional e ortomolecular, biofísica quântica, sócia fundadora da Santo Verde Gastronomia, da Fit Bike Brasil e também da Health Institute, membro inclusive da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional. É com esta mega mulher, além de mãe, que também dá esposa, tudo isso, nós vamos estar falando aqui no nosso Band Empresarial com a querida e simpática Vanessa Bucão. Seja muito bem-vinda, bom dia, Vanessa. Olá, bom dia a todos, obrigada pelo convite. E me fala um pouquinho, Vanessa, aqui pra gente, nossos telespectadores, de onde é que veio? Me conta um pouquinho desse histórico de Vanessa Bucão e como é que se tornou essa empresária de tanto sucesso. Perfeito. Eu sempre gostei, né, de atividade física, de ter um estilo de vida saudável. Então, a nutrição sempre eu quis fazer, sempre me conquistou, eu nunca pensei em outra carreira. E aí eu sempre atendi consultório, então eu sempre tive minha clínica. E da clínica surgiu a demanda dos pacientes em relação à alimentação saudável e ter essa praticidade de ter esse alimento disponível e prático. Então, daí veio a ideia da Santo Verde, que é uma empresa que começou com delivery. A gente só tinha antes a comida congelada, onde o paciente, o cliente comprava e esquentava em casa. E eu queria mostrar para as pessoas que comer saudável pode ser gostoso, né? Porque antigamente a gente tinha aquela coisa de que comida saudável era um sacrifício, era ruim, era frango com alface. E aí eu quis mostrar que era possível, sim, comer saudável e gostoso, né? Tirar essa crença dessa comida saudável ser algo ruim. Então, daí surgiu a ideia da Santo Verde, para poder... Foi algo que eu quis para ajudar no consultório, mas acabou que tomou uma dimensão grande. E depois disso, quando a Santo Verde estava já crescendo, a gente precisava trocar de lugar, ir para um lugar maior. Uma amiga me chamou para montar a Fit Bike, já era febre no mundo inteiro. Então, Miami, Nova York, nas grandes capitais do mundo, né? Esse ciclismo indoor já era algo que já era muito usado, já era praticado pelas pessoas. E aí foi para São Paulo já existia lá um estúdio. E Velocity, a gente trouxe se não me engano, né? Velocity. Foi a Velocity, que foi um dos primeiros. E tinha a Soul Bike também lá. E daí a gente teve a ideia de montar aqui. Como eu já estava precisando aumentar a Santo Verde, veio a ideia de montar tudo junto. E a gente montou a Vila Verde. Aí acabou que nesse meio eu falei, vou levar meu consultório também para esse lugar. Porque a ideia é ser um lugar onde a gente consiga realmente pedalar, almoçar ou tomar um café da manhã, ter uma consulta nutricional, ter tudo em um lugar só. E por isso veio a ideia da Vila Verde, onde era essa casa, onde a gente tinha toda essa estrutura, né? Da nutrição, da alimentação e do estúdio da bike. Entendi. E aí, dali, ficou durante um tempão, eu sou usuário, fui usuário durante um bom tempo, estávamos conversando aqui sobre isso, inclusive, da vida do triatlo, que eu mando um abraço a meu querido amigo Rafael Peralva. E me diga o seguinte, Vanessa, e aí veio o Health Institute, de onde veio, de o que derivou, qual foi essa ideia e como se transformou hoje nesse empreendedorismo de sucesso? Então, a gente tem uma demanda muito grande. Os pacientes, eles querem encontrar tudo em um lugar só. Então, o que é que a gente percebe hoje em dia? Que você vai num médico qualquer, você vai lá no endocrinologista. Aí o endocrinologista te encaminha para um psiquiatra, te encaminha para um ginecologista, te encaminha para um clínico geral. Então, você acaba tendo que ir em várias especialidades, às vezes, para resolver um problema. Então, é muito comum você ter refluxo. E aí você tem que ir num gastro,
esse seu refluxo acaba te gerando outros problemas, você acaba tendo que ir em várias especialidades médicas. Então, a ideia da Rio, da clínica, é justamente você ter tudo em um único lugar e você ter profissionais que se comunicam, porque você sai, às vezes, na dúvida do médico, e cada um fala uma coisa. Um fala para você usar um remédio, outro fala para você usar outro remédio. Então, a ideia é a gente ter um centro onde a gente consiga integrar e olhar o paciente como um todo. Então, você não é só um intestino, você não é só um estômago, você é um todo. Então, às vezes, seu refluxo tem a ver com o seu emocional, com a sua ansiedade. E, então, a gente precisa olhar esse estilo de vida desse paciente, entender o contexto que ele está inserido para tratar. Então, a clínica veio desse conceito da integração das áreas e de olhar o indivíduo como um todo. Uma coisa daí sistêmica. Uma coisa sistêmica. Exatamente. E daí também e tentar veio... tratar sem medicamento, né? É verdade. Então, muitas vezes são mudanças de estilo de vida, uma prática de exercício físico, uma alimentação, alteração na dieta desse paciente, uma melhora nesse emocional dele, no sono dele, que ele já melhora, às vezes sem precisar usar medicamento. Então, esse é o conceito. Ô, Vanessa, e aí me fala, eu vejo muita gente que é cliente sua e que fala, poxa, eu aprendi com Vanessa que fazer dieta não é sofrimento, né? Que fazer dieta nem sempre significa a gente estar vivendo aí, passando fome, nada disso. Inclusive com coisas, como você falou, extremamente saudáveis e gostosas. Me diga um pouquinho, que para um conselho para quem está nos ouvindo e que pode, de alguma forma, com você contribuir com essa pessoa que quer mudar seu estilo, que quer ter uma dieta, mas sem sofrimento. O que é que você aconselha? Eu acho que a primeira coisa é a gente mudar a cabeça, né? Mudar hábito de vida. Eu não gosto nem do termo dieta, porque as pessoas colocam data para começar e data para acabar, né? Falar, vou fazer essa dieta para o verão. É verdade. E eu não gosto dessa coisa, né? Eu gosto de mudança de vida. Então, eu sempre falo que a gente vai aos pouquinhos introduzindo novos hábitos. Atividade física é algo que também é imprescindível que se faça, porque está tudo relacionado. Então, quando você treina, você quer comer bem. Quando você come bem, você quer treinar. Então, uma coisa vai linkando a outra, isso ajuda muito. E o principal é a gente entender que essa alimentação saudável tem que ser prazerosa. Então, não dá para você fazer, estou adiando isso aqui, mas eu vou fazer para emagrecer. Não, não adianta, porque você vai começar e vai largar. E por isso as pessoas desistem no meio do caminho, ou por isso as pessoas emagrecem e engordam de novo. Então, as pessoas precisam sentir prazer com isso. Então, o que eu tento sempre levar para as pessoas é o prazer. Então, vamos colocar escolhas, vamos colocar alimentos que se encaixem na sua rotina e que você sinta, né, mais energia, mais disposição, melhoras dos seus sintomas. Então, se você tem uma dor de cabeça, a gente melhora, um refluxo, a gente melhora. E a pessoa fala, pô, eu melhorei tanto que eu quero fazer isso. Eu quero manter isso para a minha vida. Então, o mais interessante é a gente conseguir casar tudo isso, porque aí a mudança é definitiva. É muito difícil o paciente que está nesse ritmo de vida. E você sabe, né, você que treina forte, alta intensidade, é muito difícil você estar nesse ritmo de vida e largar e ficar sedentário. Então, é um caminho meio que sem volta, né? A gente vicia nesse estilo de vida saudável. Que bom. Ô, Vanessa, me fala um pouquinho sobre duas coisas também. Uma era mais antiga, da minha época, que eu sempre brinco aqui no programa, eu tinha cabelo, ainda na época, que era a questão de se alimentar de 3 em 3 horas. E hoje você tem o contraponto disso, que é a dieta intermitente, né? Que é aquela questão do jejum intermitente. Então, como uma coisa funciona, as duas coisas ainda são praticadas, e o que é que você aconselha? Eu acho que depende de cada caso. O jejum intermitente é uma prática que eu uso muito e que é uma excelente estratégia pensando não só em emagrecimento, mas em longevidade, em tratamento mesmo, até de compulsão alimentar. Então, o jejum intermitente, ele mostra pra gente que a gente não precisa da comida para viver. Então, essa coisa, eu preciso comer de 3 em 3 horas, senão eu vou passar mal, senão eu vou desmaiar. O jejum intermitente vem para mostrar que não, você não precisa estar comendo o tempo inteiro. Você pode ficar longos períodos sem comer, que o seu corpo ele tem uma reserva, que é a gordura estocada no nosso corpo. Nada mais é do que uma reserva para a gente usar quando precisar. Então, você não precisa estar comendo de 3 em 3 horas. Porém, como o paciente chega para mim muito desregrado, com compulsão alimentar, muito ansioso, às vezes eu falo, não, vamos primeiro organizar, vamos colocar você para comer de 3 em 3 horas coisas certas, para daí a gente conseguir melhorar a sua compulsão, melhorar a sua ansiedade pelo alimento, e talvez o jejum seja uma segunda estratégia
depois que você já está mais em equilíbrio. Porque é muito comum a gente pegar, às vezes, um paciente obeso. Ele já pula a refeição, geralmente ele já não come de manhã. Ele fala, eu já acordo sem fome, acordo enjoado, e aí eu só almoço. Só que aí isso gera descompensa todo o cortisol, o eixo hormonal desse paciente, e aí no fim do dia ele tem compulsão alimentar e come uma pizza. Então, assim, também não adianta a gente fazer o jejum e depois quebrar com algo ruim. Então, o mais importante é o equilíbrio. Por isso que a gente tem que entender cada caso, para daí a gente ver qual é a melhor estratégia. Perfeito. E isso hoje se encaixa, não só isso, mas como diversas outras coisas que você, inclusive, auxilia muito nesse sentido. Em todas as idades, Vanessa, hoje você vê que cada vez as pessoas começam a pensar nisso mais cedo. Hoje se tornou um hábito muito grande, suplemento, lojas disso, lojas daquilo, né? Como também as pessoas vivendo mais. Ou seja, a terceira idade chegando, 60 a mais, e as pessoas querendo se sentir ativas, né? A longevidade acontecendo. Então, como conduzir tudo isso e se encaixa nesse caso que você prepara para todas essas faixas de vida? Com certeza. Eu falo que, na verdade, o envelhecimento é um momento que a gente tem que estar melhor na nossa vida, porque você trabalha a vida inteira, você cuida de filho a vida inteira, e quando você se aposenta, você precisa curtir a vida, né? É um momento que você tem que estar com energia para ter seus netos, para viajar. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial nesse momento, e as pessoas, elas não têm, né? Elas vivem a vida muito sem planejamento, sem se cuidar, e a partir dos 60 anos é quando as doenças crônicas começam a aparecer. Então, se você teve uma vida desregrada, muitas vezes não vai aparecer naquele momento. Então, se você é um adolescente que fuma, que bebe muito, que perde noite, que come errado, como você ainda é novo, o seu corpo ainda aguenta, né, um pouquinho mais. Mas se você mantém esse estilo de vida a longo prazo, a tendência é que aos 60 anos você comece a apresentar uma hipertensão, uma diabetes, uma doença cardíaca, um colesterol descompensado, e aí começam a vir as doenças crônicas e todos os problemas que vão limitando, né, o indivíduo. Mas eu sempre falo que o normal não é isso. Então, o normal não é envelhecer dessa forma. Às vezes as pessoas tendem a falar, eu estou com hipertensão, mas é normal da idade. Não, não é normal da idade. É porque você fez a coisa errada durante a vida, fez escolhas erradas, e aí acaba pagando o preço. Mas o normal, na minha opinião, é você ter vitalidade, é você ter energia, é você se manter ativo ao longo da vida. Ter uma memória boa, porque é algo que esse declínio, né? Com a idade, as pessoas começam a ter um declínio cognitivo, começam a ter um declínio motor, né? É comum você ver uma pessoa mais velha, magrinha, sem músculo, e aí começa a ter que andar de bengala, justamente porque não fez um fortalecimento adequado, com a musculatura adequada ao longo da vida. Então, as pessoas, elas precisam se preparar para envelhecer e escolher como quer envelhecer. É importante a gente saber que a gente pode escolher, né? Como a gente quer envelhecer. E, Vanessa, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para conversar mais um pouquinho, porque tem muita coisa para a gente falar, do estresse, da questão hoje da pandemia, como é que isso tem se refletido na ansiedade, na alimentação e em tudo mais. Mas a gente vai para um rápido break e volta já já com Vanessa Bucão aqui no Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Pois é, minha gente, estamos de volta aqui com nossa querida Vanessa Bucão e vou de novo ler o currículo dessa mulher empresária fantástica, nutricionista funcional e ortomolecular, biofísica quântica, sócia fundadora da Santo Verde Gastronomia, da Fit Bike Brasil e da Hell Institute, membro, inclusive, da Sociedade Brasileira de Nutrição Funcional. Estamos conversando aqui sobre um papo maravilhoso e que ficou, sem dúvida nenhuma, um ponto que você toca, Vanessa, que é a questão da ansiedade. As pessoas hoje vivem um estresse abundante. E agora, então, com pandemia, nem se fala. Estamos falando de saúde, estamos falando, evidentemente, de pessoas que veem parentes mortos, isso com certeza afeta muito o emocional. Como lidar tudo isso? E assim, eu posso trazer um exemplo próprio. Minha mãe, quando inaugurou tudo isso, tinha uma clínica em Sorocaba. Lá em Sorocaba, que é onde as pessoas iam para fazer o spa, início do spa. E ela era chamada de Araquém, volta o ano que vem, porque todo ano ela voltava exatamente porque alguma coisa acontecia do ponto de vista da ansiedade e fazia com que ela descarregasse isso na alimentação, na falta de exercício. Como lidar com isso que hoje na nossa vida é muito mais cotidiano?
A ansiedade é um grande problema da humanidade, né? E cada vez mais a gente se observa que tem crescido demais, a ansiedade cada vez mais cedo. Eu tenho pego adolescentes hoje em dia com crise de ansiedade, tendo que tomar antidepressivos, ansiolíticos, justamente porque a gente não adota hábitos de vida saudável, a gente vive muito no limite do estresse, privação de sono, aquela agonia do dia a dia, aquela correria, e o corpo entende que é como se tivesse um leão atrás de você. E isso gera toda uma resposta hormonal de cortisol, adrenalina. Então a gente precisa entender que a gente tem que criar hábitos e na nossa rotina, incluir hábitos na nossa rotina para modular esse estresse, essa ansiedade, porque senão isso vai tomando conta da gente e aí a gente tem pego essa coisa, né, das pessoas cada vez mais doentes. A pandemia aflorou ainda mais isso, então até quem não tinha problema com ansiedade começou a ter, porque as pessoas começaram também a ficar muito em casa, a não ter uma rotina, então as pessoas achavam que era férias, né, a quarentena, e aí acordava tarde, não fazia atividade física, começavam a comer compulsivamente, muitos engordaram, então eu pego pacientes que engordaram 10 quilos com a pandemia. Então a gente precisa realmente entender o que faz bem para a gente, se fazer uma atividade física, se acordar cedo, tomar um solzinho, fazer uma meditação, dormir bem, tudo isso vai fortalecer nosso corpo e ajudar nesse controle da ansiedade. Então a gente precisa aprender a escutar nosso corpo, o que é que faz bem para a gente e colocar em prática no dia a dia. E me fala onde é que entrou nisso aí a biofísica quântica, né? Que é um negócio tão hoje dito, falado, a parte energética que tem de alguma forma funcionado e que muita gente cada vez mais se prepara adequadamente, ou seja, as pessoas não só endoecem de fora, endoecem também por dentro. Como é que está sendo tratado isso no Hell Institute? Então, a ideia é que nós somos feitos de energia, né? Quando a gente vai aprofundar, tudo é energia. E a gente entende que a gente atrai também aquilo que a gente vibra. Então, se você acorda já pensando negativo, se você tem aquela coisa do medo, eu tenho pacientes que têm um medo de pegar o Covid e que às vezes pegam sem nem sair de casa, sem se expor. Então, a gente entende, a gente estuda cada vez mais o quanto esse campo energético que nos cerca tem uma influência sobre o nosso adoecimento e sobre a nossa saúde também. Então, o que a gente sempre prega é que a gente precisa mudar a vibração, a gente precisa pensar positivo, a gente precisa ter mais contato com a natureza. A gente não foi feito para ficar o dia inteiro numa luz artificial, com ar-condicionado, a gente precisa pisar na areia, a gente precisa desse contato com o sol, com a terra. E tudo isso está relacionado a essa troca, né, de elétrons que ocorre com a natureza. Então, quando você toma um banho de cachoeira, é como se você estivesse dando uma reenergizada, uma recarregada no seu corpo, energeticamente. E através da medicina quântica, a gente consegue, por meio de suplementos, trazer isso, né? Além de toda essa questão que a gente prega, de pisar na areia, de ter contato com a natureza, mergulhar no mar. Você que faz triatlon sabe, né? O quanto cair no mar, nadar, isso energiza a gente, você já começa o dia em outra vibração. Então, tudo isso é importante. E essa mudança de hábito, você contribui também com isso, Vanessa? Ou seja, porque na verdade as pessoas chegam muitas vezes, um empresário extremamente, com a vida extremamente agitada, como conseguir conduzir tudo isso? E uma outra pergunta também que é muito recorrente é o seguinte, claro que as pessoas chegam lá, é preciso fazer uma série de exames, às vezes as pessoas não estão devidamente preparadas para essa ou para aquela atividade ou até alimentação que precisa de alguma forma equilibrar. Então, isso tudo tem um processo, uma sequência que é feito lá à medida que a pessoa se apresenta para você, né? Perfeito. Primeiro é entender o que a pessoa está disposta a fazer. E eu sou uma pessoa que eu jogo muito claro com o paciente. Eu falo a verdade, eu falo, você precisa disso, disso, disso. Você precisa modular o seu estresse, não dá para continuar desse jeito que você está. Então, vamos entender o que é que você pode fazer, vamos começar aos pouquinhos. Eu sempre falo que são degraus, né? A gente vai evoluindo, cada ano, cada mês, a gente vai melhorando uma coisinha, melhorando outra. Ninguém vai sair de 0 a 100 de uma vez só. Verdade. Então, cada passo que a gente consegue colocar em prática já é um grande avanço. Então, tem muita gente que quer mudar de vez e aí desiste no meio do caminho porque acha muito difícil.
Então, eu sempre falo assim, vamos aos poucos, vamos listar quais são as prioridades, o que é que eu preciso, né, que você mude primeiro, e a gente vai aos pouquinhos. O sonho é que a gente consiga organizar o sono, né, o horário de dormir, o horário de acordar, modular estresse, então criar coisas nesse dia a dia para essa pessoa aliviar esse estresse, introduzir uma atividade física, ajustar a dieta. Então a gente tenta mexer em todos esses pilares, mas a gente vai aos pouquinhos dentro do que a pessoa está disposta a fazer. Mas eu sempre falo que a pessoa precisa entender o porquê que ela precisa adotar esse hábito, aí fica mais fácil. Não adianta eu só virar e falar, você precisa fazer isso, isso e isso. Se ele não entende a razão, o porquê. Quando você entende o porquê das coisas, fica mais fácil, você quer fazer, né? Você se dedica mais. Então, explicar também é importante. Ô, Vanessa, e essa questão, porque geralmente a gente aprende, geralmente, ou na amor ou na dor. E que 95%, pela minha experiência, é sempre pela dor. Então, mas já existem casos, ou seja, está crescendo as pessoas que vão espontaneamente, sem um efeito prático, sem alguma coisa que esteja ruim na vida dele, e já estão procurando o instituto para poder conduzir dessa forma. Tem percebido essa alteração? É raro, eu também falo isso para o paciente, eu falo, olha, você ainda, porque muitos chegam com sintomas, mas às vezes ainda não tem uma doença, né, propriamente dita. Então, às vezes o paciente chega com colesterol alto, chega com enxaqueca, chega com alergia de pele, uma dermatite, uma prisão de ventre crônica, enfim. E aí eu falo, ó, você ainda não tem nenhuma doença estabelecida, mas se você se mantiver nesse ritmo de vida, a doença vai aparecer. Então, como você falou, cabe a você criar ter essa maturidade de aprender, né, pelo amor e não esperar essa doença chegar para ter que tratar ela, porque fica mais difícil. Mas, infelizmente, a grande maioria já chega com a doença. Mas, graças a Deus, a gente sabe hoje em dia que também dá para ser revertida algumas coisas. Então, quanto mais cedo a gente começa a intervir, a tratar, mais a gente consegue reverter também. Então, depende do grau de lesão que você já fez no seu corpo. Então, se você já tem uma hipertensão durante 20 anos, é muito mais difícil da gente tratar. Mas se é aquela hipertensão que acabou de começar, às vezes a gente consegue reverter, né? Que bom. Ô, Vanessa, me fala aí, dá o local do que pode, como te procurar, como achar a Vanessa Bucão, para poder as pessoas se consultarem. Faz aí. E me diga o seguinte, o que é que contém lá o Health Institute, ou seja, desde que atividades que eu sei que é multidisciplinar, muita gente, muito funcional. Me fala um pouquinho sobre isso e passa aqui para os nossos telespectadores. Perfeito. Bom, lá na clínica a gente tem médico ortomolecular, eu tenho uma ginecologista com esse olhar funcional, né, da saúde da mulher, que avalia todos os aspectos da saúde da mulher. Tem um dermatologista, tem outras nutricionistas da clínica. A gente tem também a parte de estética muito forte. Então, para quem quer melhorar a gordura localizada, para quem quer melhorar a celulite, enfim. Então, a gente tem toda essa parte de estética também. E todo mundo falando a mesma língua, que é o mais importante, né? Todo mundo se comunicando e tratando dessa forma o paciente, como eu falei aqui. E quem quiser me achar, meu Instagram é Vanessa Bucão Oficial, ou pode jogar também no Google Vanessa Bucão, que aí vocês encontram o meu site, o perfil lá da clínica, ou colocar Rio Institute no Google, que aí vocês também encontram todos os dados lá. E me fala um pouquinho, que claro, as mulheres devem estar ávidas do seguinte, e todos nós também, como conciliar? Aí é a Vanessa Bucão mulher. Como conciliar esse papel de mulher, empresária? Que dica você dá para poder, num momento como esse, inclusive pandêmico, de dificuldade para muitos, Vanessa Bucão expandindo, crescendo, sendo próximo de estar mãe de novo. Me diz o seguinte, como é que concilia essas coisas todas? Que dica você dá para as telespectadoras que estão assistindo? Porque a mulher, eu acho que tem um lugar de destaque. Não dá para a gente tentar fazer igual não, homem. Nem tente, porque não dá. Mas para as mulheres eu acho que vai uma boa dica aí, viu? Para a mulher é muito difícil. Porque a mulher ela tem hoje uma demanda, a mulher ela quer ser bem profissionalmente, ela quer ser bem sucedida profissionalmente, mas ela também quer ser uma excelente mãe, ela quer ser uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, e só de falar a gente já cansa, porque realmente não é fácil. Mas o que eu acho importante é a gente ter em mente o que a gente quer, quais são os nossos planos, nossas metas,
Eu sempre falo, eu não seria uma pessoa 100% realizada se eu fosse só profissional ou se eu fosse só mãe. Eu preciso de tudo. Então, eu preciso realmente me organizar. Então, minha agenda é muito bem organizada. Se você quer marcar comigo algo em cima da hora, não dá. Então, eu acho que o segredo é planejamento. É a gente ter horário para tudo, ter o dia certo para cada coisa. E isso aí vai ajudando muito a gente a achar tempo para fazer tudo. Então, eu vejo que as pessoas são muito desorganizadas. Elas, às vezes, acordam, não tem horário para acordar, não sabe o que, que vai fazer no dia. E aí, quando vê, o dia já acabou. Porque hoje em dia, o dia passa muito rápido. Principalmente por conta, né, das mídias sociais, de tudo isso. Então, acho que o principal é planejamento e fazer uma agenda bem feita, que aí as coisas vão se encaixando. Que bom, que bom. É exatamente o que eu falo, ou seja, hoje a gente vive numa dualidade muito grande. A gente está vivendo, mas ao mesmo tempo está morrendo, porque os dias que passam a gente está morrendo. Então, conciliar essas duas coisas para que você possa fazer da melhor maneira o seu viver, eu acho fundamental. E aí você está de parabéns com relação a isso, Vanessa. Agradecer Obrigada. e muito a sua participação em nosso Band Empresarial, mostrar que aqui, coisa da terra, gente. Coisas, mulheres fazendo coisas muito bacanas. Isso eu fico extremamente satisfeito e esse é o propósito do nosso Band Empresarial. Que você fizesse suas considerações finais, agradecendo de novo a sua presença aqui com a gente. Perfeito. Agradeço o convite, adorei todo o tema, né? Colocar isso na mídia eu acho extremamente importante. Falar da realidade, né, da dificuldade da mulher, da profissional, mostrar que não é fácil, mas que dá sim, basta a gente querer, se dedicar, ter foco. E eu adorei, parabéns pelo programa e estou sempre disponível quando precisarem. Obrigada. Tá bom, eu vou marcar minha consulta lá, viu? Não vou esquecer não, porque você já disse que precisa marcar com antecedência, já estou marcando desde agora, viu, Vanessa? Se prepara que a Azevedo vai bater lá. Eu quero ver no Ironman você fazer. Vamos lá. É isso aí, minha gente. O Band Empresarial está encerrando aqui essa entrevista gostosíssima com essa baiana empresária de sucesso. Mas se você não assistiu, acessa lá o nosso programa Band Empresarial no YouTube, que você vai ver essa entrevista e tantas outras que tem lá. É isso aí, minha gente. Mas sábado que vem, às 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui no nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho. Fica com a gente.